Olá, sejam bem-vindos ao canal Contos das Trevas. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Inscreva-se no canal, pois isso é muito importante. Curta e comente o que achou do relato. Vamos pro vídeo. Olá, me chamo Miguel e esta é a história do dia que eu e meu irmão Lucas decidimos caçar na mata densa na região de Minas Gerais e encontramos um lobisomem. A mata em que iríamos caçar era uma região repleta de mistérios e lendas antigas, que eram contadas pelos antigos. Saímos de casa antes do sol nascer, equipados com nossas armas e suprimentos, prontos para uma jornada que prometia aventura e perigo. Ambos crescemos naquele lugar, ouvindo histórias sobre criaturas misteriosas que vagam pelas sombras das florestas e entidades malignas. Mas nunca imaginamos que encontraríamos uma delas pessoalmente. Em meio à nossa trilha, enquanto avançávamos pela mata, seguindo os rastros de presas selvagens, percebemos que algo estava errado. Os pássaros não cantavam e o ar estava pesado com um silêncio perturbador. Nossos sentidos aguçavam e nos mandavam sair daquele lugar. Enfim, ignoramos eles e continuamos, determinados a trazer algo para casa aquela noite, pois a carne havia acabado. Foi então que encontramos uma caverna, escura, escondida entre as árvores, muito longe da civilização. Aquela caverna emanava um cheiro forte e pútrido. Nossos corações aceleraram enquanto nos aproximávamos. Nossas armas estavam prontas para qualquer coisa que pudesse aparecer ou pular na gente. Na nossa cabeça achamos que poderia ser um felino. Continuamos andando por aquela caverna escura e pútrida, que parecia não ter fim. Ao entrarmos mais fundo na caverna, fomos recebidos por uma visão aterradora. No centro, em um espaço escuro e úmido, deitado em um leito de musgo, estava uma criatura meio homem e meio besta. Aquilo era horrível. Suas pernas pareciam estar quebradas, seus olhos brilhavam na escuridão, cheios de uma mistura de dor e raiva. Após iluminarmos aquele bicho com a lanterna, Lucas e eu trocamos olhares nervosos, sem acreditar no que estávamos vendo. Aquilo era o que nossos avós nos alertavam quando criança. Aquilo era o que todo mundo fala que é lenda. Aquilo era um lobisomem, uma criatura das lendas que nunca pensamos que pudesse ser real. Mas ali estava ele, emanando um urro de dor. Apesar do medo que nos consumia, aquela criatura estava indefesa num canto, sem poder nos fazer mal. E estava com medo. Eu e meu irmão fomos nos aproximando, com a arma em punho. Estávamos morrendo de medo, loucos para sair correndo dali, mas nosso instinto de ajudar falou mais alto. Nos aproximamos com mais cautela, oferecendo água e comida àquela criatura. Acredite ou não, aquilo aceitou. Ele nos olhou com desconfiança no início, rosnando pra gente. Aquela criatura tinha dentes dos tamanhos dos meus dedos da mão. Aquela criatura meio homem, meio fera, começou a se quebrar inteira na nossa frente. Barulho de ossos quebrando e pelos caindo no chão. Aquilo estava voltando à sua forma humana. Enfim, após um longo momento de dor e sofrimento, aquilo retornou à forma de um homem. Socorremos ele. Meu irmão tinha um kit médico dentro da mochila e conseguiu o ajudar. Ele nos contou sua história, como ele era um homem comum, até que uma maldição ancestral o transformou na criatura que ele era agora. O avô dele se transformava naquela criatura. Foi morto e o pai escapou, mas o filho não. E ele estava ali, diante de nossos pés, nos contando como tinha virado aquela besta. Ouvimos em silêncio, maravilhados e assustados com cada palavra que ele compartilhava. Quando terminamos de cuidar dele, aquele homem nos olhou com gratidão em seus olhos. Prometemos manter o seu segredo e ajudá-lo sempre que pudéssemos. E assim, naquele dia na mata, nossas vidas mudaram para sempre, pois nos tornamos parte de uma história que antes pensávamos que não existiria. Acompanhamos aquele homem de volta para a cidade. Enquanto caminhávamos juntos pela mata, ele nos contou sobre sua condição e como lutava diariamente contra os instintos selvagens que o consumiam durante a noite de lua cheia. A cada palavra que ele compartilhava, nossa admiração por sua coragem crescia. Ele era um homem batalhador, trabalhava de dia e à noite sofria com essa maldição. Tinha uma família para sustentar. Ele enfrentava uma batalha interna que poucos poderiam compreender, mas mesmo assim mantinha sua humanidade intacta, apesar da maldição que o assolava. Ele nos contou também que esses ferimentos foram de bala, pois ele havia entrado em uma fazenda perto para poder se alimentar.
Ele disse que não tem intenção de machucar ninguém, mas diz que a criatura não o deixa pensar. E quando ele atacou um dos bovinos daquele sítio, foi recebido por tiros, e 4 o acertaram. Ele também nos disse que se não estivesse em forma de criatura na noite que tomou os tiros, ele havia morrido, pois a criatura é muito mais robusta e forte do que um humano, e também tem um processo de cura acelerado. Por conta disso ele ainda conseguiu ser salvo, mas se não fosse a gente ter o encontrado, ele havia morrido naquela caverna naquela noite. No caminho ele nos contou de que nunca machucou ninguém, apenas assustou, mas também não por vontade dele. Encontrou alguns caçadores à noite na mata e algumas pessoas fazendo trilha, mas que correu, mas disse ser muito complicado de controlar essa criatura que habita dentro dele, pois o instinto é matar. Por isso ele se afasta o mais possível das regiões populadas e some no meio da mata, aonde tem alimento e consegue ficar bem. Diz que só foi àquela fazenda para procurar comida, pois aquela noite não havia encontrado nada na mata, e que assim foi recebido por tiros. Quando chegamos à cidade, nos despedimos daquele homem com promessa de voltar em breve, para verificar como ele estava. Ele nos agradeceu mais uma vez, e seus olhos refletiam uma mistura de gratidão e tristeza. À medida que nos afastávamos daquela cidade, em direção à mata, Lucas e eu trocamos olhares cheios de significado. Aquela experiência havia nos mudado, de uma maneira que não poderíamos compreender. Nosso mundo havia se expandido, para além das fronteiras do que considerávamos possível. Porque se lobisomens existem, então as outras lendas também podem ter algum significado. E agora éramos guardião de um segredo que poderia mudar tudo. Nos dias que seguiram, voltamos até a caverna daquela criatura várias vezes, levando comida e suprimentos sempre que podíamos. Desenvolvemos uma amizade com aquele homem, com aquela criatura. Compartilhamos histórias e aprendemos uns com os outros. Ele só pedia para nós ficarmos longe daquela região à noite, porque ali havia mais criaturas como ele. E assim, naquela remota parte da mata, uma dinâmica surgiu entre humanos e lobisomens. Antes separados pelo medo e pela desconfiança, agora estávamos unidos por laços de amizade e compaixão. Nossa jornada como caçadores naquela mata selvagem nunca mais foi a mesma. Aprendemos a respeitar todas as criaturas que compartilham o mesmo espaço que nós, reconhecendo que cada uma delas tem a sua própria história e luta. Ainda assim, hoje em dia, tentamos achar uma cura para ele, para acabar com esse sofrimento dele de uma vez. Fomos retribuídos pelo favor, quando Lucas e minha irmã mais nova estavam voltando para o interior, pois morávamos em uma fazenda. Da minha casa até a cidade, daria meia hora de caminhada. Eles foram ao entardecer, mas por alguns imprevistos, acabaram voltando um pouco mais tarde do que esperávamos. Lucas voltava na escuridão daquela estrada deserta, apenas com uma lanterna na mão e a presença da minha irmã. Quando mais à frente ele avistou um grupo de 5 homens. Lucas não estava armado. Ele e minha irmã continuaram seguindo em direções àqueles homens, cada um num lado da rua. Lucas implorava para que eles não falassem nada e passassem reto, quando de repente aqueles homens voltaram e começaram a perseguir o meu irmão. Em questão de segundos, eles já estavam nas costas dele e pularam e derrubaram-o no chão. Minha irmã começou a gritar desesperadamente. Roubaram as compras do meu irmão e o relógio dele. Lucas disse que temia por nossa irmã e começou a pedir ajuda e socorro. Começou a pedir ajuda em meio àquela escuridão. Apenas a sua lanterna iluminava o local. Quando de repente, um uivo foi escutado. Aqueles homens se assustaram, mas voltaram a roubar o meu irmão. Meu irmão gritou mais ainda por ajuda. E do nada, uma criatura emergiu das sombras, ficando de pé, bem na nossa frente. Aquilo saiu da mata com um salto incrível. Pulou cerca de uns 5 metros até a estrada, caiu na nossa frente e ficou em pé. Falei para minha irmã não olhar, pois aquela criatura botava medo. Aqueles homens correram, mas correram muito, deixando todos os pertences do meu irmão no chão. Lucas disse que ficou em pé, e mesmo em pé, não conseguiu atingir a altura daquela criatura.
Lucas conta que aquele bicho olhou para ele e acenou com a cabeça. Na hora, meu irmão já sabia quem estava por trás daquela criatura. Sim, era o mesmo homem no qual havíamos cuidado naquela caverna. E ele estava retribuindo o favor. Salvou meu irmão e minha irmã mais nova. Após acenar com a cabeça, aquela criatura simplesmente pegou e pulou para a mata. E meu irmão disse que só escutou os galopes pesados daquela criatura entrando mais ainda para a mata. Meu irmão pegou minha irmã no colo e saiu correndo em disparada até em casa. Havia deixado até as compras no chão. Meu irmão chegou em casa e me explicou tudo o que aconteceu. Fiquei admirado porque aquela criatura nos retribuiu o favor. Disse para minha irmã que era um cachorrão grande apenas. Ela ainda era criança, então não havia conhecimento. No dia seguinte fomos até a cidade, procurar por ele, para agradecer o favor. Enfim o encontramos, indo em direção à mata, provavelmente para aquela caverna. Acompanhamos ele até o local, pois ele disse que hoje iria se transformar novamente. Lucas só conseguiu olhar para ele e agradecer muito pelo que havia feito. Pois se não fosse aquela criatura aparecer, quem sabe o que aqueles homens fariam com minha irmã mais nova. Aquele homem disse que não precisava agradecer, pois quando ouviu os gritos de Lucas, reconheceu pela voz e correu até o local, assim salvando os dois. Aquele homem disse que o que havíamos feito pela vida dele, nunca alguém havia feito antes. E que ele seria nosso guardião a partir de agora, e iria nos proteger. E disse que morreria com essa maldição, que não buscássemos mais formas de acabar com ela, pois ele enfim estava controlando aquela criatura. Fomos para casa, e hoje temos a plena certeza que gentileza gera gentileza. Salvamos aquela criatura da morte, e aquela criatura nos retribuiu o favor, salvando meu irmão e minha irmã mais nova. Boa noite. Mande o seu relato através do nosso e-mail, e estaremos lendo ele aqui em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o que achou deste relato. Boa noite.